Boa tarde, galera. Eu queria que vocês pudessem ver o vídeo inteiro até o final para entender o porquê eu não tinha colocado o robô no ar ainda. Eu estou falando do Omnitrax, né? Que eu comecei a fazer uma propaganda aí sobre a venda deste robô. Então, o que acontece? Esse robô, ele trabalhava da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui para vocês o robô aqui, ó, tá? Então, aí o que acontece? Ele tinha acesso aqui na parte de avisos de notícia, ele acessa a parte do calendário econômico. Só que agora o calendário econômico, eles estão alterando a cada semana o modo de tabela dele. Então, praticamente todos os robôs estão dando problema. A outra parte que ele tinha, que ele tem, é essa opção de análise técnica. Essa análise técnica, ele buscava isso aqui na TradeView. O que acontece? A TradeView agora está bloqueando a API, né? Todo mundo que tenta acessar aqui toda hora. Então, limitou para apenas 3 análises, somente 3, e a cada 15 minutos. Ficaria muito ruim para o nosso robô Omnitrax, tá? Que ele trabalha o tempo todo e ele pode trabalhar até com 50 pares ao mesmo tempo. Então, ficaria muito limitado. Com isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que reestruturar o robô para que ele não dependa mais do calendário econômico do mercado financeiro. O que ele vai fazer aqui agora? O próprio MT5, ele tem o seu calendário, tá aqui dentro, tá vendo? E o que acontece com esse calendário? O MT5 não te dá condições de você usar um Python para poder pegar diretamente esses dados. Então eu tive que desenvolver um método para fazer isso. Então eu criei 2 indicadores, tá vendo? Esse aqui, o calendário, ele é esse aqui, ó, onde ele mostra hora, time, spread da vela, e ele dá até aquela notícia pop-up, tá? Mas esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui não vai ser enviado, porque não precisa ser enviado para ninguém, tá? Esse aqui é pessoal, aonde ele traça os horários da notícia, tá vendo? Ele coloca aqui para mim as notícias pesadas, aonde eu posso operar manualmente caso eu deseje operar notícias financeiras. E eu criei o segundo, que é o que eu vou enviar junto agora com o nosso robô Omnitrax, que é esse calendário aqui, ó, Econômico Calendário Sport. O que ele faz? Ele sozinho, automaticamente, ele captura todo o calendário, tá? E aí ele envia esse calendário com a pasta pessoal. Tá? Ele coloca essa pasta pessoal aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele vem aqui e guarda dentro da sua pasta, né? Aqui, ó. Ele cadastra aqui o calendário. E aí ele coloca toda a tabela prontinha para ser usada. E aí o que o meu robô faz? O robô agora vai pegar essas informações, tá vendo? Ele pega todo o calendário, coloca aqui para vocês, prontinho. E aí o nosso robô consegue ter o acesso ao calendário. E aí vai pegar, por exemplo, 3 touros, 2 touros, 1 touro, tá vendo? Ele consegue detectar esses sinais para evitar operações. Já o rapaz aqui de baixo, que faz a análise técnica, tá vendo? Ele agora faz o quê? Eu adicionei a ele um arquivo completo que tinha somente dentro aqui da TradeView. Eu criei todos esses indicadores, tá? Todas essas médias móveis, todos esses pivôs, né, que são Fibonacci, com suporte, resistência, tá vendo? Todos eles eu criei dentro do nosso robô. Então, quando o robô detecta algo aqui, vou pegar aqui para vocês verem em tempo real. Eu vou atualizar o TradeView. Então, a gente vai atualizar o TradeView aqui. Vou vir aqui na parte de baixo. E vamos pegar aqui, ó, 5 minutos do TradeView, venda alta forte, né? Tá vendo? A viés de alta, alta, alta. Se a gente vir aqui no nosso robô, o GBP USD, ó, Strong Bid, Strong Bid, Strong Bid, Strong Bid, ou seja, em M5, compra forte. E a gente vê, compra forte. No M15,
viés de alta, ou seja, compra forte. E aqui, compra forte. Tá vendo? M30. Agora, no H2, aí a gente vê que o H2 está apenas compra, não é uma compra forte, é apenas uma compra. Então, se a gente vir aqui no H2, a gente vê que apenas um viés de alta não está tão forte igual os outros, que está aqui, ó, venda forte, forte, e aqui ele mostra strong weight. Então ele faz exatamente o que TradeView faz agora, só que sem precisar da TradeView. E aqui eu tenho um mínimo de strong, um mínimo de máxima. Se eu colocar 4, ele só vai gerar um sinal se tiver pelo menos 4 compras fortes para ele gerar uma compra. Se tiver 5, se eu colocar 5 aqui, que é o máximo, ele vai só gerar uma compra com 5 arquivos iguais. Do M5 ao H2, todos têm que estar falando que é uma venda forte ou uma compra forte. Essa outra parte aqui, panorâmica econômico, é o price action em tempo real, tá? Não é a de manhã faz e à tarde, não. Isso mudou agora, o problema acontecendo agora lá no tal lugar, ele já pega essa micro tendência regional ali daquele país e já traz para nós. Isso aqui é em tempo real. Então o nosso robô hoje só depende de externo, só essa microeconomia aqui. Que ele busca em um site próprio, tá? Ele busca lá, é gratuito, você não vai pagar nada. Ele vai lá e busca e traz aqui para nós por API, não por WebScript, tá? Ele não rouba, ele pega porque o próprio site permite que você pegue através do API do site, ok? Então, por exemplo, para ele fazer uma compra no EURUSD, aqui tem que estar, compra forte na tendência onde fala que o euro está em forte valorização contra o dólar, a tendência de divergência é baixa. Então, a tendência tem que estar tendência, se eu colocar aqui, ó, tendência histórica, ele também só ia entrar se a tendência fosse alta. Tá? Se tiver divergente, ele não entra. Eu tirei o histórico aqui que não precisa. Então, ele vem, ó, compra forte. E aí ele vem cá e olha, EURUSD, compra forte. Vem aqui em cima e olha, não tem notícia no dólar que vai interferir ou no euro agora, nesse horário. Então, ele vai e opera normalmente. Mas para operar, ele envia todas essas informações para nossos registros de análise. Né? Aqui ele registra a análise passo a passo, por que ele não validou, que é fora da janela de 30 minutos, por que ele não permitiu essas entradas, tá vendo? Já tem um sinal de venda nas últimas 2 horas, então ele faz aqui e te mostra tudo para você ver que ele realmente está analisando perfeitamente e que as análises dele não foi aleatória, tá? Agora ele tornou fazer uma nova análise e aí ele continua gerando sinais. Caso para ele gerar sinal, ele não faz as operações, ele é o motor, ele é a cabeça, ele é o cérebro. Então ele gera essas informações e envia para outro robô. Ele envia para um robô chamado CopTrade. Por que o CopTrade? O CopTrade, ele te dá a liberdade. Qual que é a liberdade? Eu posso estar nesse momento, por exemplo, aqui ele está analisando aqui em tempo real. Eu posso usar o tipo de stop e de take. Aí eu uso o ATR, eu gosto de volatilidade, então eu deixo ele selecionar sozinho. Por quê? Porque se ele vai fazer o USD 100 pontos, ele não vai fazer, por exemplo, o ouro também 100 pontos. Ele olha a volatilidade do ouro. Olha, para o USD, eu preciso de 2 velas para 100 pontos. Mas por puxar o USD, eu vou precisar apenas da ponta de um pavio para dar 100 pontos. Então eu preciso calcular aqui. Então, se era 100 pontos por USD, aqui, puxar o USD, eu vou colocar 700, 800 pontos. Então, ele sozinho se auto-adapta a cada moeda e assim ele mesmo cria ali o stop e o take. Aí que é claro, aqui tem como você colocar o lot, o seu take, que você mesmo quiser colocar, o lucro, se quiser ativar o gestor de risco, né, para ele parar as operações quando atingir aquilo. Eu não recomendo isso, ou seja, quando eu estou perdendo, eu perdo muito, mas quando eu estou ganhando, eu vou lá e restringo ele a parar. Não, eu deixo ele acontecer. Tem um break-even também aqui, mas eu não recomendo usar, por quê? Porque estratégia break-even, trade stop, esquece isso, que eu já fiz mais de 500 robôs aí para o Brasil afora e posso garantir, isso não dá lucro e nem funciona, tá? O certo é aceitar a derrota quando tiver o loss, tomou o loss e depois a gente entra recuperando. Só tem um robô assertivo que vai funcionar. Então a gente tem aqui um modo normal e invertido. Para que serve isso? Se tiver normal e o robô envia uma operação de compra, ele entra vendendo. Tá? Aliás, ele entra comprando. Se tiver no modo invertido, ele vai inverter. O que é compra e faz venda, o que é venda e faz compra.
tá ok? Aqui ele recebe dois sinais do copy trade. O que é os sinais? O sinal local é quando o robô está na mesma máquina. Eu estou com o cérebro na mesma máquina que o robô que executa as operações. Se eu tiver vendido, eu aluguei o robô do copy trade, eu aluguei para um cara lá no Rio de Janeiro, aluguei outro lá para o Japão, aluguei outro para o Ceará, aluguei outro para vários lugares do mundo. Aí a pessoa que está do outro lado do mundo, ele marca essa opção, sinal web. Aí o que acontece? Esse robô aqui, eu venho aqui e marco a parte de cima, sinal web. Ele envia o sinal para o seu site, né? Você tem que ter uma hospedagem, onde ele envia o sinal lá, grava esse sinal lá e esse rapazinho entra lá, pega o sinal e faz as operações. Assim você consegue enviar o seu copy trade para o mundo inteiro, tá? O mundo todo. Deixa eu só fechar algumas operações aqui, porque eu estava testando o robô. Né? Então tem operações aqui que eu tenho que fechar manual, porque era teste, né? Aí eu tenho só que fechá-lo aqui por enquanto. E aqui quando eu mando atualizar e procurar sinais, às vezes ele observa que ele calcula tudo em tempo real, né? Como é que está aqui as operações, tudo inclusive eu estou com a perca, mas essa perca é de teste de até mesmo de um outro robô que não tem nada a ver, chamado Auto Trade Manu. Tá vendo? Não tem nada a ver com o nosso robô aqui, que opera com o IDA 53, aí não com o 7. Então o robô até agora está muito top, muito assertivo. Eu posso operar manualmente também, eu não quero pegar sinal do robô, eu desabilito todos os sinais, escolho um par de moeda que eu quero operar, marco ali e eu posso abrir operações de compra ou venda ou posso fechar todas as operações em aberto. Outra coisa que ocorre também é que se eu for o gerenciador da banca de várias pessoas, vários clientes, eles instalam para ele o copy trade lá, eles estão usando lá. Aqui da minha casa eu observo que o mercado está ruim, eu já bateu a meta, porque eles vão ganhar do mesmo tanto que eu ganhei. Se ninguém mexer em nada, as operações são idênticas. Eu clico aqui, ó, enviar fechamento de trade. Quando eu clicar aqui, ele envia um sinal para esse arquivo. Esse arquivo envia o sinal para esse copy trade. E esse o que ele faz? Ele fecha todas as operações que tiverem abertas e fecha ali o dia, tá ok? Então você pode gerenciar isso evitando a quebra de bancas ou até mesmo quebra de arquivos. Agora vamos lá, Matheus, por que você demorou a colocar o robô? Só agora você vai colocar ele para rodar. Acontece que, igual eu falei, o mercado começou a bagunçar a parte de verificar notícia e a parte do TradeView que estava bloqueando. Então eu tive que refazer. Eu trabalho com programação avançada e como eu trabalho com vários campos ao mesmo tempo, eu trabalho com alguns orquestradores. Por exemplo, eu tenho esse arquivinho aqui, ó, que é uma inteligência artificial conectada em tempo real com a internet. E ele é capaz de analisar para mim várias pastas ao mesmo tempo e descobrir um erro e gerar um prompt para mim fazer essas correções. Ontem ele não conseguia funcionar, porque alguma coisa aconteceu que ele usa a inteligência artificial do ChatGPT e também usa do Cloud, né, do Cloud, mas ele não estava conseguindo. Além disso, eu uso um outro arquivo chamado Tron. O que o Tron faz? O Tron é uma inteligência artificial autônoma, tá? Ela é autônoma. Por que ela é autônoma? Porque eu faço perguntas, ele me responde, mais ou menos igual o Jarvis, do Homem de Ferro, faz. Ele não precisa de funcionamento externo. Vou pegar aqui, eu vou fechar, eu vou abrir ele novamente, porque ele está fechado. Eu vou só copiar aqui, na verdade, a parte dele. Eu vou abrir ele aqui para vocês entenderem. O que acontece com ele? Ele também ontem não estava funcionando. Tá? Ele é uma rede neural, um arquivo super avançado, o Tron, e ele estava com deficiências. Ele não estava, ele estava falando inglês, estava todo bagunçado. Eu posso falar aqui no microfone com ele para ele conversar comigo, mas eu não vou falar no microfone porque eu estou gravando o vídeo, pode dar alguma interferência. Por isso que eu preferi escrever. Quando ele fica amarelo, ele está usando a inteligência para analisar o que eu pedi. Ultron Data Analyst. Sistemas operando a plena carga. Tá vendo? Então aqui eu peço ele para corrigir o anexo de algum arquivo. Enquanto ele está resolvendo aquela parte, eu posso desenvolver outra. Ontem, até agora, eu não consegui ainda corrigir ele por completo. Ele está com a data errada, tá vendo?
ele está online, mas com a data de ontem. Ele travou o banco de dados, porque ele tem um banco de dados, não coloquei na nuvem, coloquei um banco de dados local, porque eu não quero ninguém ter acesso a esse robô, porque foi mais de um ano para criá-lo. Ele é uma inteligência artificial avançadíssima, tá? Ele pode criar qualquer coisa, ó. Cria um prompt avançado, vou colocar a coisa aqui, uma briga de ringue entre Donald Trump e vou colocar aqui qualquer pessoa, vou colocar aqui, vou colocar Michael Jackson, tá? Eu não preciso escrever bonito, nem perfeito, nem o nome certo. Então, o que acontece? Ele é capacitado de criar coisas assim fora do normal. Tá? Eu não preciso conversar com ele, criar. Eu quero criar um robô aqui. O cara me manda a estratégia, eu anexo a estratégia e ele me entrega o robô funcionando. Aí eu vou só analisar se tem erro. Quando tem esse erro, eu vou e uso aqui o meu arquivo Tron, que é a outra parte dele mais avançada, para analisar. Por que esse outro Tron que é mais avançado? Ele é capaz de analisar, se eu clicar aqui, por exemplo, se eu vim aqui na pasta chamada orquestrador. Vou pegar aqui o Tron. O Tron, vocês podem ver que tem várias pastas dentro dele, aonde cada coisa... Brigadier. Fight Night. Aqui ele está falando que ele criou... Ultim vs. Michael Jackson. Ring de Combat Epico. Beleza? Prompt. Opariade Emejagro. Deixa eu parar aqui. Então aqui vocês vão ver, enquanto eu estou acabando o vídeo aqui, que ele criou para mim. Eu não falei para ele que era para criar algo ultra realista, que era algo fenomenal. Ele criou até variações de cenas, tá vendo? Round 1, round 2, round 3, final, para você fechar ali um vídeo de luta, né? Para você gerar um videozinho. Enquanto eu criei isso aqui, ó, para mostrar para o pessoal, que ele cria tudo ultra realista, não só imagens, mas ele é capacitado de criar para mim qualquer coisa, inclusive posso usar inteligência gratuitas, né? Eu posso usar inteligência artificial Sora, o Cloak, qualquer coisa. Então ele usa isso tudo e permite que eu possa desenvolver ali as estratégias. Ontem ele não estava funcionando, tá, galera? Ele não funcionou, ele estava travando, igual muitas ainda tá travando, observa, tá super travando algumas coisas, tá vendo? Não está funcionando direito, tá? Ainda eu acredito que seja por algum motivo interno, né, das inteligências, ou por causa da guerra, não sei explicar exato, e por isso eu acabei atrasando, tá? E aí, mas já estou... Ó, aqui ele está falando que não vai criar porque contém alguma coisa lá de briga, né? Não aceita criar porque eu coloquei o Donald Trump, né? Praticando ali uma luta com o Michael Jackson. Então, mesmo ele sendo a brincadeirinha, ele não aceitou gerar a imagem porque eu usei o nome do Donald Trump, né? Certamente deve ser o cara disse que ele acabou negando ali. Tá, a imagem não pode ser gerada, tá vendo? Mas vamos gerar aqui, ó. Vamos usar aqui para você ver, vamos gerar um chat GPT normal, tá? Eu vou vir aqui e colocar, ó. Porque pode usar o gratuito, pago, tudo, vai gerar a imagem perfeita, tudo certinho. Mas não é só a imagem, gera isso tudo. O que eu quero dizer? Com isso, eu me atrasei ontem, ok? Não deu para mim terminar. Hoje está voltando ao normal. Consegui fazer o Tron voltar. Tá vendo? Isso aqui é porque eu usei o nome do Donald Trump. E aí não é permitido. Tá? Aí, galera, é o seguinte. Como vocês veem, eles já estão, e eu faço programações avançadas no cloud aqui, ó. Tá vendo? Aonde que é meu outro robô, que é uma inteligência artificial Jarvis. Ele também deu um problema, ele parou de funcionar as suas análises, tá vendo? Hoje eu estou reconstruindo ele aqui, ó, para ver qual as diretrizes que estava com problema, porque eu uso muito essas inteligências artificiais minhas aqui para me ajudar durante as programações, tá? Porque eu crio programas muito avançados, não são robôs simples, né? Igual você vê no mercado. Por exemplo, o Omnitrax, ele tem
Ó, o Omnitrax, ele tem aqui, ó, 4.000 e tantas linhas, tá vendo? Ó, 4.000 e... Eu tô até passando aqui, que eu não tenho o menor medo, porque eu sei que um programador normal não consegue criar isso. Então, ele tem 4.413 linhas. O COP tem mais 3.440. Fora isso, ele tem mais dois arquivos externos, o de cotações e um outro de geração de sinal. É um esse que trabalha com ele. Tem cada um, tem pelo menos, mas eu acredito mais umas 2.000 linhas. Então, somar tudo dá 10.000 linhas de programação. Então, é um robô bem avançado, bem completo, porém, além de ser estruturado, ele é vamos falar assim, muito grande. Então, quando dá um problema numa parte, eu preciso corrigir, até eu localizar exatamente aquele erro, eu posso perder muito tempo. Então, eu vou e uso os meus robôs que me auxiliam aqui. Que é quando eu quero uma tecnologia descobrir o erro, eu venho e uso esse aqui, que descobre o erro imediato e já me passa um prompt de correção na pasta exata que está o problema. Tá? Quando eu estou por aí, enquanto isso, eu tenho que criar mais alguma coisa, eu faço a delegação de função. Eu mando o meu robô, aqui o Tron, a desenvolver as imagens do meu site, a imagem do meu, ou o layout de alguma coisa, né? Ou as imagens, ou o ícone, para colocar no robô. Então, o Tron vai fazer isso para mim, enquanto ele está fazendo, eu já estou desenvolvendo. Quando eu estou desenvolvendo um artigo ou um arquivo muito grande, muito extenso, dividido em blocos, que vai gastar ali uma tecnologia mais avançada, eu venho e utilizo o meu robô aqui, o Jarvis, que é uma inteligência muito avançada, que utiliza várias IAs conectadas junto a ele, não uma só, mas várias IAs, e aí eu consigo desenvolver muito rapidamente alguns e corrigir robôs com problema, porque eu recebo muitos robôs para fazer correção. Eu peço desculpa por não ter colocado ontem por causa disso. Meus 3 robôs, que são meus 3 assistentes, que sem eles, né, eu gastei mais de um ano para desenvolver eles, eles não conseguiam operar e nem corrigir. E como o site estava tendo aquelas limitações, né, de estar lá fazendo aqueles bloqueios, eu acabei ficando sem conseguir terminar o robô aqui para fazer para vocês operarem, tá ok? Mas agora está tudo liberado, tudo pronto, vou liberar o vídeo e logo após eu vou colocar o robô lá dentro da VPS, ele vai começar a operar e eu vou começar a mandar para vocês aí os sinais também, porque eu lembro a vocês o seguinte, esse robô também envia sinal para o Telegram, tá? Você pode criar os seus próprios sinais no Telegram, basta ativar a opção sala de sinal, tá ok? Ó, sala de sinal. E o que ele faz? Ele manda todos os sinais de compra e venda aqui para o seu Telegram, para as pessoas que contrataram de você a sala de sinal assertiva lá. Beleza? Então é um mega ultra robô e ele está com 70% de desconto para 5 pessoas, somente para 5 pessoas, né? Entra lá no grupo, dependendo da quantidade do grupo, estiver lá, a gente faz ali as 5 primeiras a gente libera ali por 70%, os outros 5 a gente libera por 60% ou 40%, a gente faz ali um acordão para vocês terem um melhor robô aí, cara. Não, esse robô aqui é especial, não tem ninguém que tem ele no mercado, somente eu opero com ele. Agora, eu estou passando ele para vocês aí, tá bom? Até mais, qualquer dúvida é só me chamar aí e lembra, tá? Entra lá no grupo, tá ok? Já tem 8 ou 9 pessoas lá, mas pode ir entrando lá que a gente faz um acordão lá. As 5 primeiras pagam ali 70%, as outras pagam 60%, 50%, para conseguir ter essa máquina na mão aí. Beleza? Tamo junto, até mais.